É, meu irmão. E os caras que estão presos lá? O Túlio? É Túlio, né? Qual? Que foram de barco lá na Tá. flotilha. Ah, Né? o Thiago Ávila. Thiago, a Greta, o Liam, tem uns caras lá, né? Foram com um barquinho. Parece que essa é a terceira ou quarta vez que eles tentam fazer uma ação nesse sentido. Tem a ver com levar ajuda humanitária, no fim das contas. Né? Eles saíram da Itália, né? Se mobilizaram, saíram da Itália, da costa da Itália, atravessaram ali parte do Mediterrâneo. E aí já também entra numa outra briga. Por quê? Israel interceptou a embarcação em águas internacionais. Teoricamente não pode fazer isso, né? Você não pode interceptar. Se entrasse próximo do litoral de Israel, aí beleza. Pelas informações que o Estado de Israel divulga. Se você pega aí sites mais pró-Palestina, falam que eles foram sequestrados e tal. Aparentemente, de novo, pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça, porque é o que Israel divulgou. Ele interceptou, essas pessoas estão em Israel, mas não estão presas nem nada. Elas estão recebendo ali alimentos, medicamentos, etc. tal, e vão ser deportados para o seu país de origem. Uhum. Então, não vão ficar presos em Israel nem nada. Vai respeitar todos os direitos humanos aí, né? A ajuda humanitária que eles estavam carregando, que era muito mais simbólica, né? Não era grande quantidade, mas era muito mais simbólica. Israel falou que pegou e vai mandar ali para as vias legais para ser distribuído realmente no território da faixa de Gaza. Só que a grande questão é que qual que é a denúncia? Que Israel hoje, por mais que oficialmente a ajuda humanitária esteja entrando no território da faixa de Gaza, é uma ajuda muito limitada, porque eles falam que eles não podem deixar a ajuda humanitária entrar, porque o Hamas vai roubar, e aí se o Hamas rouba, eles vão querer vender. Então é uma ajuda que só chega para pequenos grupos em pequenos espaços. Hoje a ONU fala que existe ali no território da faixa de Gaza uma fome crônica em mais de 50% da população. Porra. Lembrando que a faixa de Gaza ainda é um território que tem várias complicações, porque como é uma região muito pobre, a gente fala de uma média de idade abaixo de 30 anos. Grande parte da população é jovem, né? Jovem, criança, que existe ali no território de Gaza. E crescendo com muito ódio também, né? Então, assim, a gente vai perpetuar essa história aí, se algo não acontecer. E o Trump não queria fazer lá uma Riviera? A Riviera, né? Exato. Nossa, acho que ele tá com preocupações maiores agora, né? Agora ele tá com problemas maiores. Mas teve também um tempo atrás aí o lance do Papa tentar entrar para resolver esse problema lá, né? E isso aí tá parado, tá suspenso? Não sei se o Papa teria muita credibilidade, né, no conflito entre judeus e islâmicos aí para solucionar. Mas, por exemplo, o Papa ele se mobilizou também para ser o mediador das negociações entre Ucrânia e Rússia. Uhum. A Rússia falou, jamais, como assim? O Papa, a gente aqui é cristão ortodoxo, vai querer que o Papa faça... Tá nem aí pro Papa, né, cara? Exato. Bom, olha aqui, o Pedroca mandou. Pedroca mandou R$20. Professor, em relação à desdolarização e reforma da ONU, você acha possível países europeus apoiarem essa agenda de um mundo mais multipolar? Ou a rivalidade com China e Rússia grita mais forte? Assim, de desdolarização, eu acho que é difícil a Europa apoiar isso, pelo menos em curto prazo. Só se for uma desdolarização com o euro sendo utilizado como essa moeda de reserva, né? Mas acho que a Europa ela tem outras prioridades agora. Eles não devem nem querer que isso aconteça de verdade, né? Porque, assim, por mais que talvez haja algumas disputas hoje com os Estados Unidos, eles têm uma proximidade geopolítica muito maior com os americanos do que, eventualmente, com chineses e russos, que podem aumentar o seu poder, né, com essa desdolarização. Agora, sobre a reforma do Conselho de Segurança, pelo menos publicamente falando, França e Reino Unido apoiam que haja uma expansão dos membros do Conselho de Segurança. Hoje, o único país... O que tu acha? Que se vai acontecer ou não? Se você acha que é uma boa ideia? Acho que sim. Eu também acho que é. Acho que tem que expandir, porque hoje os principais países, é o G4 que a gente fala, né? É Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que eles alegam que eles querem entrar. Eu acho que é muito pouco também isso. Porque, por exemplo, hoje o continente mais conflituoso do mundo é o continente africano. Uhum. Qual que é o representante da África para discutir isso? Então, sei lá, tem uma crise no Sudão. É a Rússia e a China que vai discutir, ou os Estados Unidos? Não tem sentido, né? Então, tem que ter uma expansão. Acho que o poder de veto é uma coisa também que inviabiliza. Eu acho que países que estão participando do conflito também não deveriam poder votar conflito na Rússia. A Rússia votar é meio, contraditório, né, nas ações. Então, acho que existem algumas ações que poderiam ser, sim, revistas. Acho que é urgente essa questão. Eu também acho interessante. Vamos lá, o Renan Guzmán. Peraí. Renan Guzmán mandou R$20. Merda. Tive a oportunidade de ter aula com o Ricardo no antigo Renovação.
naquela época, ainda era um aluno largado e nunca soube aproveitar as aulas que recebia dele. Ainda bem que temos o Flow hoje. Abraço. Pô, eu lembro do Renan. Renan, é verdade. Dormia nas aulas aí, ó. Pô, abraço, Renan. Lembro assim. Caralho, que vacilão que tu é. Mas ainda bem que ele não perguntou nada denso aqui, ó. Porque eu queria te perguntar, cara, sobre esse lance da desdolarização. Existem vantagens e desvantagens em ter a moeda, ter o dólar como moeda do mundo, não é? Você acha que tem alguém de olho nessa, que não seja mais o dólar e agora seja a Libra, por exemplo? Algum país a China, por exemplo, gostaria de ser a moeda do mundo? Parece que sim, não? O que você acha? Não, sim, acho que sim, né? Os BRICS, eles têm essa intenção de criar essa moeda alternativa. Talvez seja até no esquema de uma criptomoeda, uma stablecoin, ou o yuan mesmo, sendo utilizado como essa moeda alternativa. Então, sim, acho que tem um interesse porque os Estados Unidos, tendo o dólar como moeda mundial, isso dá muito poder para os americanos, né? Por exemplo, se o Biden ou o Trump faz cagada ali na economia, isso ferra com o valor do dólar, mas grande parte das reservas internacionais que os países têm também é dolarizado. Então, isso compromete até as próprias reservas dos países. Quando fala de aplicações de sanções econômicas, hoje os Estados Unidos conseguem sancionar a Rússia, conseguem sancionar uma série de países porque é uma economia dolarizada, porque utiliza o SWIFT como sistema de pagamentos internacional. Então, tirar os Estados Unidos como essa moeda mundial, pô, isso é um dos pontos estratégicos. Tanto que, por exemplo, penso eu que a China, por exemplo, só vai fazer uma agressão contra Taiwan ou se voltar contra o território quando eles já tiverem um pouco mais consolidados uma dependência menor do dólar. Porque, eventualmente, se a China hoje invadisse Taiwan, a resposta tanto militar como econômica dos países seria muito grande, porque o mundo depende da China, mas não tanto quando pode depender no futuro, se a economia for em yuan, entende? Se as transações econômicas ocorrerem num sistema alternativo de pagamentos chinês. Ou se, por exemplo, os Estados Unidos vão aplicar sanções à China. Hoje a China estaria ferrada. Mas se a China tem uma moeda internacional mais reconhecida ou seu próprio sistema de pagamentos mais reconhecido pelo mundo inteiro, ficaria menos sujeito a essas possíveis sanções. Entendi. E acho que o Trump hoje, inclusive, está acelerando esse processo. Porque os países estão acreditando menos nos Estados Unidos. Tem alguns... Isso saiu... Estava falando, né, que eu estava lendo... Foi no final de semana, acho que foi... Não lembro se foi no New York Times ou no... Enfim, né? Mas foi um editorial falando que um dos planos do Trump é realmente enfraquecer o dólar. Porque ele não fala da questão da balança comercial, a gente tem que ter uma balança comercial positiva. Ele acha que isso é essencial para a economia americana. Mas se a moeda do mundo atrapalha esse plano. Exatamente, né? Porque a tendência é que os países vão sempre consumindo mais dólares e o dólar tende a valorizar. É natural. Então o Trump, fazendo essa política de desvalorização cambial, poxa, você pega hoje o dólar, tá a questão de 5,60, baixo, né? Baixou bastante depois dessas medidas do Trump. Também é uma medida protecionista do Trump, porque o dólar caindo de valor, o produto americano fica mais competitivo, mais barato para conseguir ser exportado e fica mais caro comprar produtos estrangeiros. Eu, de novo, né? Não sou economista e tal, acho uma medida burra, porque por mais que melhore a balança comercial, existem vários outros pontos que os Estados Unidos perdem. Mas talvez seja até uma política do Trump, essa desvalorização do dólar.